A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 19º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 32 ao 48, e vai nos dizer assim: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhante a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda vez ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendeis isto? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não penseis. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração do trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, Jesus ele faz uma pequena catequese sobre a vigilância atuante em espera do Filho do Homem no juízo final. E Jesus nos convida à vigilância e também à fidelidade, sobretudo de forma particular, os responsáveis da comunidade. E no Evangelho de hoje, nós podemos perceber essas duas temáticas, a vigilância e a fidelidade. E hoje também nós podemos perceber a dinâmica da liturgia, que ela também vai tocar em alguns aspectos sobre a fé, como é o caso da segunda leitura de hoje no livro dos Hebreus, que vai dizer: irmãos, a fé é um modo de possuir o que ainda se espera. A fé é o modo de possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Essa é a definição de fé apresentada na segunda leitura de hoje, nos livros dos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus. É importante termos em mente que o Evangelho de Lucas, ele nos traz algumas
perspectivas, alguns traços, na verdade, distintivos do ministério de Jesus. Por exemplo, a questão da ternura, da misericórdia. E este evangelho escrito para os pagãos, o evangelista Lucas, ele vai destacar como a misericórdia de Deus vai além do povo eleito, ou seja, vai além ali daquela pequena comunidade, mas para abraçar a todos aqueles que dela era, por assim dizer, excluídos. Por isso, nós não devemos ter o nosso coração dividido, pois o versículo 34 vai nos dizer: pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, é para dizer, aquele que tem um coração livre, que não é preso aos bens terrenos, esse poderá reconhecer onde está o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna. E aí nós entramos nas temáticas que a liturgia nos apresenta de hoje, o nosso evangelho, a vigilância e depois a fidelidade. Mas para que possamos ser vigilantes, devemos estar em constante estado de prontidão. E na parábola de hoje vai nos contar, Jesus nos coloca ali algumas imagens, mas nós devemos nos perguntar, diante das dificuldades da oração, o que é que ainda me atrapalha a entrar nesse clima de oração? Quais são as dificuldades que eu tenho para ter uma vida de oração? E aqui nós podemos pensar, em primeiro lugar, na distração. A distração, ela é nossa inimiga. Por exemplo, quando falamos, quando rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, às vezes é no automático. Nós não refletimos sobre o significado daquela oração. Se torna simplesmente palavras ditas, palavras vazias, que nós não percebemos o seu significado. Às vezes, na nossa meditação, na contemplação, a nossa cabeça está a mil e não nos concentramos naquilo que realmente importa. E ainda mais hoje, no período da era digital, que tem cada vez mais nos deixado distraídos com as redes sociais. E isso tem nos distanciado de Deus, distanciado das nossas orações. E aí devemos ter em mente, se eu vou continuar na distração, eu estarei constantemente caindo nessas armadilhas que me colocam distante de Deus. E essas distrações, ela vai nos revelar aquilo com que nós estamos amarrados. E devemos nos perguntar, onde é que eu estou gastando o meu tempo? Estou perdendo muito tempo nas telas, nas redes sociais, nas séries, nos filmes? O que é que tem sido a causa da minha distração? E diante dessa realidade, qual atitude eu devo tomar? É essa tomada de consciência de que eu ainda estou muito distraído e eu preciso mudar essa situação. E aí nós entramos num combate. No combate contra o nosso próprio eu. Muitas das vezes queremos fazer o nosso jeito, o meu jeito, o meu gosto, as minhas ideias, aquilo que eu penso, é muito centrado no eu. É um eu possessivo, é um eu dominador. Nós devemos escolher, eu escolho o Senhor ou eu permaneço na distração que me coloca distante dele. E essa vigilância e essa sobriedade que vai fluir do nosso coração, que devemos assumir hoje, porque a luz da fé, ela não pode ser extinta. A luz da fé, ela não pode ser extinta. Vai dizer, pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E nas parábolas podemos perceber a vigilância e a não vigilância, aquilo que Jesus vai contar, podemos perceber na reação daqueles servos. Felizes sois vós que estáis vigilantes. E outra causa da nossa distração, da nossa dificuldade na oração seria a aridez, ou seja,
acontece quando o nosso coração está desanimado, quando não sentimos mais vontade de rezar, quando rezamos já de qualquer jeito. Não. É a fé que nos mantém fiel nos momentos de tristezas, nos momentos de vazios. É a fé em Jesus. E nós lemos na carta aos Hebreus o que é a fé. É a convicção, é o modo de possuir o que ainda se espera. É a convicção das realidades que não se veem. Essa é a fé. E aí nós devemos entrar nessa atitude constante de conversão, de mudança de vida. E quando estamos também em oração, constantemente nós somos tentados, por exemplo, pela nossa falta de fé. Quando nós rezamos, nós priorizamos outras coisas. Trabalho, estudo, são outras preocupações que nos mantêm distante daquele momento de oração. E muitas vezes nós voltamos para Deus como o último recurso daquela situação, daquela enfermidade, daquele momento difícil que eu estou passando, pelo desemprego, pela enfermidade. Nós vemos na oração o último recurso, como se fosse algo mágico. Não! A oração é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém firmes, confiantes no Senhor. E uma outra tentação frequente é a preguiça. Nós rezamos de qualquer jeito, é um relaxamento, somos muitos relaxados. Vou rezar depois. Essa preguiça, ela vai também diminuir a nossa vigilância. Não, para que? Já rezei ontem, não preciso rezar hoje. É a negligência na oração. Mas Jesus nos convida à fidelidade. Pedro vai perguntar: Senhor, é para nós que está contando essa parábola ou para todos? Os discípulos também não entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Olha, será que é para nós? Será que é para a multidão? Para quem é que Jesus está falando? É para todos nós assumir a nossa missão com fidelidade. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. O Senhor nos confia uma missão de anunciar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho, e devemos fazê-lo com convicção, deixar para trás toda preguiça, toda distração, tudo aquilo que possa nos distanciar do Senhor, e assumir essa atitude de pessoas que está constantemente vigilante. Feliz, vai dizer Jesus, versículo 37, feliz os servos que o Senhor, a sua chegada, encontrar vigilantes. Devemos constantemente perseverar nessa palavra que é fonte de vida para nós. Nós não sabemos quando o Senhor irá retornar. Não sabemos quando será a nossa hora da morte. Devemos estar preparados, vigilantes. O Senhor virá. O Senhor virá. Mas aqui agora eu devo viver essa palavra que é fonte de vida. O Senhor quer que vivamos com os nossos, na nossa comunidade, aonde quer que sejamos, e possamos sempre dar testemunho dessa palavra, testemunho de fé, de confiança nele, de ternura, de misericórdia, tudo aquilo que ele fez por nós, para que possamos também fazer o mesmo. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que possa nos fortalecer e nos dar forças para seguir a nossa missão, para sermos vigilantes, para sermos fiéis à sua palavra. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a ser cada vez mais fiéis à palavra de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós.
Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.